Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou testar alguns jogos do Lenovo Yoga Slim 7i com Core Ultra 5 125H, um modelo ultra fino de 14 polegadas que, como dá pra ver pela aparência, claramente não é gamer, nem mesmo tem GPU dedicada, mas conta com um gráfico integrado bem competente, uma Intel Arc de primeira geração com 7 núcleos Xe, então tem bastante potencial para rodar alguns joguinhos configurando direito. Como sempre lembrando que a captura da tela é feita usando uma placa de captura em conjunto ao segundo computador e com o notebook plugado na tomada, para não ter nenhuma perda de desempenho. Combinado? Agora bora lá para os testes. Comecei testando o Batman Arkham Knight, na resolução 1680 por 1050 com os gráficos no baixo. E essa resolução pode até parecer meio esquisita, mas ela tem a mesma proporção da tela do notebook, que é o 16 por 10, então não tem nenhuma borda preta e ainda mantém uma qualidade legal no geral. Já o jogo não alcança 60 FPS com essa configuração, mas também não fica tão distante. A maioria das quedas vão ser na faixa dos 40 a 45, geralmente pilotando Batmóvel ou em cima dos prédios. É o que eu tô pensando que é! É o Batman! Vai rápido! Próximo jogo é o Control, configurado na resolução 1440 por 900 com os gráficos entre o médio e baixo. E dessa maneira, o Yoga Slim com Ultra 5 consegue um frame rate muito bom, quase entregando uma média de 60 FPS. Só não digo que é uma experiência perfeita porque vira e mexe tem stuttering, normalmente quando tem algum spawn de inimigo, mas não é nada que vai destruir a experiência ou coisa do tipo. Conferi também o Halo Infinite, rodando na resolução 1280 por 800 com os gráficos no baixo. E esse é um jogo bem pesado, que mesmo algumas placas de vídeos de entrada sofrem para rodar ele. Então não sobra muita coisa para o nosso gráfico integrado, a não ser reduzir bastante a resolução e gráficos para ter algo jogável. O notebook entrega uma gameplay próximo dos 40 FPS. Dá para jogar, mas bem longe do ideal para um jogo de tiro em primeira pessoa. Próximo é o Watch Dogs 2, na resolução 1680 por 1050 com os gráficos no preset médio. E aqui o Yoga conseguiu um desempenho até que ok. O frame time não é tão estável porque é um jogo que pesa bastante no processador, e aqui só temos 35 watts de energia para dividir entre o Core Ultra 5 e a Intel Arc, então por conta disso os dois acabam operando com um clock baixo. Mas vai dar para jogar ali na faixa dos 40 FPS, e mesmo sendo um jogo antigo rodando com os gráficos no médio, ele ainda continua bonito ao meu ver. Descubram quem é que tá... Ele é só um... Testei também o Forza Horizon 6, na resolução 1680 por 1050 com os gráficos no médio. E embora esse seja um jogo recente, ele acaba rodando melhor que jogos bem antigos. Com essa configuração mais focada na qualidade gráfica, o Yoga Slim empurrou algo próximo dos 30 FPS, com algumas quedinhas bem raras abaixo dessa faixa. Mas para quem prefere sacrificar os gráficos e jogar mais próximo dos 60, eu testei com uma resolução 1440 por 900 com os gráficos no muito baixo. E dessa forma ele ainda não vai bater os 60 FPS, mas já roda muito mais fluido e longe dos 30 FPS de antes. Próximo jogo testado foi o Tales of Arise, na resolução Full HD com os gráficos no médio. E aqui o notebook até consegue uma média de FPS bem boa, acima dos 60, mas com muitos stutterings, principalmente durante as batalhas, quando usava alguma habilidade pela primeira vez. Esses engasgos até diminuíram com o tempo, conforme fui jogando, mas acho que o ideal nesse jogo é travar o FPS um pouco abaixo dos 60 mesmo. Próximo é o Assassin's Creed Black Flag Resynced, na resolução Full HD, com texturas no médio e outras opções no baixo, usando o upscaler da Intel no modo desempenho.
E esse é um título lançado há pouco tempo, que é bem otimizado, mas ainda assim não é todo notebook com gráfico integrado que vai conseguir rodar. No caso do Yoga Slim com Ultra 5, deu para conseguir jogar ali na faixa dos 30 FPS. Só é uma pena que para isso é preciso sacrificar bastante a qualidade da imagem usando o upscale no modo desempenho. Próximo jogo é o Remnant from the Ashes, configurado na resolução 1680 por 1050, com texturas no alto, anti-serrilhado no médio e restante dos gráficos no baixo. E com essa configuração, o Yoga consegue rodar relativamente bem, quase sempre próximo dos 60 FPS. Acontece um ou outro micro-stuttering, mas é algo tão raro que nem incomoda na hora de jogar. No Final Fantasy VII Remake, configurei para rodar na resolução 1920 por 1080 com texturas no alto e sombras no baixo. E aqui o notebook vai entregar duas experiências diferentes dependendo do cenário. Nesse vilarejo com muito NPC, ele vai rodar entre 40 a 50 FPS com um ou outro stuttering. Já em outros locais com menos personagens, ele entrega um desempenho muito mais estável e próximo dos 60 FPS. Então é um jogo que eu recomendo bastante para quem tem esse Yoga Slim. Dá para brincar com uma boa resolução e fica lindíssimo na tela OLED do notebook. そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。 Conferi também o BioShock Infinite, configurado na resolução Full HD com os gráficos no mais alto possível. E embora esse seja o último título lançado da franquia BioShock, ele já tem muitos anos nas costas, então o Yoga Slim tem um desempenho que sobra para rodar ele. Mesmo com os gráficos no Ultra, vai ficar sempre acima dos 60 FPS. Próximo jogo é o Dying Light The Beast, na resolução 1920 por 1200, com texturas no alto e o restante no baixo, usando o XeSS no ultra desempenho. E aqui temos um jogo que o notebook sofre bastante. Ele é recente e bem pesado para um gráfico integrado, então eu acabei usando o upscale de imagem agressivo no modo ultra desempenho, para conseguir rodar um pouco acima dos 30 FPS. Tem uma outra queda para 27 e 28, normalmente quando junta muito zumbi na tela, mas acho que jogando com o controle, bem no estilo console mesmo, vai dar para se divertir. Sobre a qualidade gráfica do jogo, o que pega é a resolução base que é bem baixa, mas usando a tela do notebook não fica tão ruim. Por ela ter somente 14 polegadas e ser OLED, acaba escondendo bem os defeitos da imagem. Próximo jogo é o Hellblade, na resolução Full HD, gráficos no médio e FSR qualidade. E esse é um título meio problemático. Ele é leve e geralmente mesmo gráficos integrados mais fracos conseguem rodar, mas tem muito problema com stuttering. Acho que não teve uma máquina que testei nele e rodou sem esses engasgos, mesmo com configurações acima do recomendado para ele. E com o Yoga Slim não foi diferente. O notebook consegue empurrar uma média muito próxima dos 60 FPS, mas sofre com esses problemas dos stutterings. Próximo jogo é o Skyrim, na resolução 1920 por 1200 com os gráficos no alto. E aqui, por ser um título bem antigo, o notebook não sofre para entregar uma boa experiência. Ele vai ficar ali no limite do jogo, que são em 60 FPS, com uma ou outra quedinha em locais mais abertos. Testei também o Resident Evil 4 Remake, usando a resolução 1600 por 900, com textura no alto e o restante dos gráficos no baixo. E com essa configuração, o Yoga Slim empurra um bom frame rate. Em alguns locais mais leves, ele até chega a bater os 60 FPS, mas na hora que importa, com muita coisa acontecendo na tela, vai cair para a faixa dos 40. E algo legal desse jogo é que, mesmo usando muita opção no baixo, ele ainda não fica feio, dá para jogar com bons gráficos.
próximo jogo é o Far Cry New Dawn, na resolução 1440 por 900, com texturas no alto e gráficos no baixo. E dessa forma, o Yoga vai empurrar um frame rate que varia entre 40 a 60 FPS. O único problema é que, por ser um jogo bem pesado para o processador em si, de vez em quando tem stuttering. Mas dá para reduzir bastante isso, deixando os frames travados em 45 ou no máximo 50. Enfim, galera, esse foi o vídeo testando o Yoga Slim 7i com o Ultra 5 125H. Eu espero que tenha sido útil para quem tem ele e estava na dúvida se dá ou não para rodar um desses jogos. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para acompanhar mais testes em notebooks. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!